Liturgia diária. Deus vos fala. 29 de junho de 2024. Dia de São Pedro e São Paulo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, a noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi, logo, a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo, diante de Deus, que não estou mentindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus se manifestou aos seus discípulos, e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir."
Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, dois pilares da Igreja, cujas vidas e missões foram transformadoras e inspiradoras. A primeira leitura nos traz a imagem poderosa de Pedro e João curando um homem coxo à porta do templo. Este milagre não apenas restaurou a saúde física do homem, mas também serviu como um testemunho da presença viva de Jesus Cristo através de seus discípulos. Pedro diz ao homem: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esta declaração nos ensina que o maior tesouro que podemos oferecer ao mundo não é material, mas espiritual. É a fé em Jesus Cristo, capaz de curar e transformar vidas. Muitas vezes, buscamos segurança em bens materiais, mas a verdadeira riqueza reside em nosso relacionamento com Deus e em como compartilhamos essa fé com os outros. O Salmo complementa esta mensagem, proclamando que a glória do Senhor é evidente em toda a criação. Os céus e a terra testemunham a majestade de Deus sem palavras, mostrando que a presença divina é universal e acessível a todos. Nossa missão é fazer com que essa presença seja sentida através de nossos atos de amor e caridade. Na segunda leitura, São Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos lembra que o evangelho que ele prega não é de origem humana, mas uma revelação de Jesus Cristo. Paulo, um ex-perseguidor dos cristãos, foi transformado pela graça divina e chamado para ser um apóstolo. Esta transformação radical destaca que, não importa nosso passado, Deus pode nos chamar para grandes missões. Devemos estar abertos à sua graça e prontos para responder ao seu chamado. No Evangelho de João, vemos o diálogo entre Jesus e Pedro, onde Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. Este momento de reafirmação do amor de Pedro por Jesus, após sua negação durante a paixão, é um testemunho de perdão e restauração. Jesus confia a Pedro a missão de apacentar as minhas ovelhas, simbolizando o papel de liderança e cuidado pastoral que Pedro exercerá na igreja. Pedro e Paulo nos mostram que a jornada de fé envolve desafios, transformações e um profundo compromisso com Cristo. Eles nos inspiram a viver nossa fé com coragem, sabendo que somos chamados a ser testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. Que nesta festa de São Pedro e São Paulo possamos renovar nosso compromisso com Cristo, acolhendo a graça transformadora que Ele nos oferece e compartilhando essa graça com todos ao nosso redor. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.